Bom, primeiramente, muito obrigado por vocês terem aceito o nosso convite, para a gente falar um pouquinho a respeito do cadastro positivo. Na verdade, já há alguns anos, né, a gente, sempre na Semana do Empresário, a gente sempre traz alguma novidade referente ao cadastro positivo. O cadastro positivo, ele está a todo vapor desde meados de 2019, mas dá para a gente acelerar, dá para a gente melhorar, e eu trago até algumas atualizações com relação a esse tema para vocês. Antes disso, eu trago uma novidade, que é a aquisição da empresa Boa Vista, né, que é o SCPC, pela americana Equifax. Então, eu vou falar muito rapidamente quem é essa empresa, né, o que ela traz de benefícios para todos os nossos clientes diretos e indiretos. Hoje, na verdade, nós temos 150 mil clientes diretos e indiretos em todo o Brasil. Vocês vão entender um pouquinho, né, essa amplitude. É uma empresa gigante que eu apresento para vocês agora de forma muito rápida. Então, quem somos e o que fazemos? Então, a Boa Vista, ela se tornou uma empresa de essência local com potencial global. A nossa nova marca agora passa a ser Equifax Boa Vista. Então, rapidinho, um pouquinho da nossa história, só para vocês entenderem. Essa empresa teve sua origem na Associação Comercial de São Paulo em 1894. É isso mesmo, pessoal, 1894 nasceu a Associação Comercial de São Paulo. Em 1955, teve a criação do banco de dados do SCPC, que é o Serviço Central de Proteção ao Crédito. Em 2010, a Boa Vista é criada e assume o SCPC. Em 2011, a Equifax, que operava aqui no Brasil, no mercado brasileiro, né, eu sou oriundo da Equifax, naquela época eu já era um funcionário da Equifax, e com a fusão me tornei, né, Boa Vista naquela época. A Equifax fundiu os seus negócios no Brasil com a Boa Vista, tornando-se acionista da empresa. Então, na verdade, foi um casamento muito importante, porque uniu-se uma empresa que sempre teve uma expertise sensacional em relatórios PF, mercado varejista, e vocês vão entender um pouco mais a respeito disso, com a Equifax, uma empresa americana que naquela época já tinha mais de 110 anos de existência, né? E que uniu-se forças com relatórios para crédito de PJ e PF. Então, na verdade, foi uma união de forças muito importante que aconteceu naquela época. Em 2019, né, nós tivemos aí a mudança na lei, né, do cadastro positivo. A lei foi sancionada em 2019, porque ela teve uma alteração na lei. A lei do cadastro positivo, rapidamente para vocês entenderem, ela existe desde 2011. Porém, da maneira que foi criada a lei na ocasião, ela fazia com que consumidores e empresa, para participar do cadastro positivo, ela precisava se autorizar nos bancos de dados, né? E entendam, em 8 anos, nós tínhamos aproximadamente somente 10 milhões de consumidores que haviam se cadastrado no cadastro positivo para dizer, olha, eu quero que vocês passem a mostrar o meu perfil de pagamento para o mercado. Né, com uma população aí de aproximadamente mais de 200 milhões de brasileiros. É claro, nem todos ativos, né? Isso aproximadamente 130 milhões de brasileiros. A lei, em 2019, mudou esse fluxo. Nós deixamos de ter a autorização do próprio consumidor para participar do cadastro positivo para uma participação automática. Então, a lei disse o seguinte, olha, consumidores e empresas, a partir de hoje, todos participam do cadastro positivo. É claro que existe o livre-arbítrio, quem não quiser participar pode se excluir, né? Mas o cadastro positivo é uma boa, e vocês vão entender por quê. Neste mesmo ano, entrou em vigor também a Lei Geral de Proteção de Dados, que realmente veio colocar medidas importantes para o mercado, que é a LGPD, que todo mundo já conhece. Em 2020, a Boa Vista, né, teve o seu IPO e ela
adquiriu a empresa Acordo Certo. A empresa Acordo Certo é uma empresa que faz renegociação de dívidas, né, para grandes empresas do mercado, e onde essas negociações são feitas através de uma plataforma chamada Acordo Certo. Em 2021, ainda com a estreia do IPO, a Boa Vista adquiriu a empresa Conduto. A Conduto é uma empresa de antifraudes para e-commerce. Então, a Conduto hoje, ela é líder de mercado no mercado brasileiro, né? Com os seus produtos de proteção para e-commerce, antifraudes. E, em 2023, a Boa Vista é adquirida pela Equifax. Ou seja, o que a Equifax em 2011 se tornou uma acionista, agora ela adquiriu a empresa Boa Vista no ano passado, e também ela criou uma joint venture da Boa Vista com a Red Ventures, e de oferta de cartão de crédito e assim por diante. Quem somos, né? Equifax Brasil. Nos tornamos uma empresa de essência local, uma empresa brasileira, porém com potencial global. Além disso, somos uma empresa global de dados, é óbvio, somos um bureau de crédito, que fornecemos dados para o mercado, com tecnologia e inteligência analítica. Quando a gente fala de inteligência analítica, nós estamos dizendo o seguinte: dados se tornou uma commodity. Dados qualquer um pode ter. O desafio é você transformar esses dados em inteligência. É pegar esses dados, criar uma modelagem, de tal maneira que seja possível eu entregar uma decisão mais acertada para você aprovar um crédito. De entregar um score calibrado para que todos possam ter mais segurança no momento de vender para o mercado. Nós temos alguns desafios hoje no mercado de crédito. Para vocês que são empresários, para vocês que vendem no crediário, é algo de suma importância. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso ali na frente. E nós queremos ajudar as pessoas a viver sua melhor vida financeira. Então, com novos recursos da Equifax, a gente pode gerar insight, a gente continua gerando insights que levam as pessoas adiante e as empresas a proporcionar uma experiência positiva durante todo o ciclo de negócio e momentos cruciais da vida. A nossa visão é ser o líder mais confiável em dados, análises avançadas de tecnologia e que crie soluções e insights inovadores que ajudem os nossos clientes a impulsionar o seu crescimento. A Equifax apoia empresas e consumidores em todas as etapas do ciclo de negócio. Tem um slide que fala sobre isso. Não vou ficar detalhando muito, mas é importante que vocês saibam. A Equifax Boa Vista não é só um bureau de crédito que fornece relatórios para análise de crédito. Ela é muito mais do que isso. Nós conseguimos ajudar os nossos clientes em todo o ciclo de negócios de uma empresa. Alguns números a respeito da Equifax, né? Só detalhe importante, hoje a Equifax ela está em 24 países ao redor do mundo, nas regiões da América do Norte, América Latina, Ásia Pacífico e na Europa. Alguns números da Equifax: 15 mil colaboradores, atua em 24 países, a matriz é em Atlanta, é uma empresa desde 1899, então é uma empresa mais do que centenária, estamos aí há 125 anos no mercado. A Equifax é uma empresa listada na Bolsa de Valores de Nova York e um faturamento de 2023 foi de 5,3 bi de dólares. Tá? Então é uma empresa muito grande e com certeza está trazendo muitas melhorias, né, para o portfólio da Boa Vista no Brasil. O que nós fazemos? Agora sim, para cada momento do ciclo de crédito, nós conseguimos ajudá-los na prospecção e na aquisição, que são soluções de prospecção, aquisição flexível para encontrar o cliente certo. Então, imagine você tem uma loja aqui em José Bonifácio e de repente você deseja, né, dar um up na sua loja, trazendo mais clientes com o perfil que você deseja. Então, por exemplo, vocês podem escolher desde faixa etária, perfil de pagamento, consumidores que tenham um score de baixo e baixíssimo risco. Então, vocês conseguem traçar um perfil desses clientes que vocês desejam e nós conseguimos buscar essas empresas, não só essas pessoas, não só em José Bonifácio, mas também na região.
É claro que a gente consegue fazer também um cruzamento, né, para que a gente não entregue quem já é o seu cliente. Então, de repente, você quer ter novos clientes, né? Porém, você já tem os seus. Não faz sentido você adquirir um lead qualificado de alguém que já compra na sua loja. A gente consegue fazer esse cruzamento de informações de tal maneira que a gente traga novos clientes com esse perfil desejado. E também para o segmento de PJ, B2B, nós conseguimos também. Eu tenho uma distribuidora, eu tenho uma indústria e eu quero captar novas empresas. Eu consigo? Consegue, é claro que consegue. Também a gente traça esse perfil e a gente consegue trazer essas informações para vocês. Na concessão de crédito, são soluções e avaliação e concessão de crédito. São os nossos relatórios de prateleira, né? O portfólio de pessoa física, que é a família acerta positivo, o nosso relatório de PJ, que a família define positivo. Por que eu falo positivo? Hoje, a Equifax Boa Vista não trabalha mais com relatórios que não tenha informações do cadastro positivo. A gente costuma dizer que quanto mais informações, melhor. Informações nunca é demais. E essas informações têm mudado o paradigma na análise de crédito aqui no Brasil. Tá? Há alguns anos atrás, lá por volta de 2016, quando a Boa Vista foi precursora, inclusive, no mercado em trazer o score, né? Todo mundo estava acostumado a tirar uma consulta para saber se a pessoa tinha protesto, tinha cheque sem fundo, se tinha alguma pendência financeira no SCPC, né? E aí, quando a gente passa a trazer o score, né, a gente deixa de analisar somente uma fotografia daquele momento atual que tinha aquela pessoa, no momento da análise de crédito, para ver um filme dos últimos 5 anos. É isso que o score faz. O score ele faz, através de suas modelagens, ele traz o histórico do perfil dos últimos 5 anos de consumidores e empresas. Por mais que uma pessoa hoje esteja bem, pode ser que há 2, 3, 4 anos atrás ela não estava bem. Será que essa pessoa teve restritivo e por caducidade essa informação caiu do banco de dados? Então, isso a gente consegue prever nas nossas modelagens de score. Monitoramento. Então, soluções de monitoramento de aptidão ao crédito PF para gestão de carteira. Então, nós temos uma ferramenta que a gente consegue também acompanhar empresas em que qualquer alteração que tiver, a gente consegue avisar os nossos clientes. Cobrança e recuperação, soluções de recuperação e cobrança alavancando o registro de dívidas. Pessoal, começamos aqui na prospecção, então nós ajudamos você a buscar novos clientes, nós fornecemos ferramentas para uma análise de crédito segura, e se mesmo assim, né, caso tenha uma inadimplência, a gente consegue ajudá-los também com os nossos produtos de recuperação. A Equifax Boa Vista, ela não quer banco de dados. A nossa missão é ajudá-los a recuperar o débito. Se você fez um apontamento de um cliente que não pagou a sua empresa, a nossa missão é ajudá-los a recuperar o crédito. Se nós enviamos um comunicado para esse devedor e esse crédito foi recuperado, nós cumprimos o nosso papel. É claro que a pendência financeira, ela é um passo depois de um não pagamento deste devedor para a sua empresa. Aí sim, a gente inclui esse devedor como pendência financeira nos nossos relatórios. E também o antifraude, que é soluções de prevenção à fraude transacional não presencial. Então, para empresas que vendem no e-commerce, nós conseguimos ajudá-los também com os nossos produtos da Conduto, né? Que é aquela empresa que eu disse para vocês, que é de antifraude. E aí, a Equifax Boa Vista sempre traz clientes em primeiro lugar. Então, a nossa combinação de dados nos permite criar insights valiosos em diversos segmentos, em bancos e financeiras, fintechs, telecom, serviços públicos, varejo, e-commerce, utilities. Empresas de utilities são empresas de energia, água e gás, e na indústria também. E aí temos uma parceria com mais de 2.000 entidades representativas em todo o Brasil, que levam as nossas soluções, né? E preços competitivos que aumentam a volumetria do nosso banco de dados com dados exclusivos. O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Imagine que nós temos 2.000 associações comerciais, assim como a Associação Comercial José Bonifácio, espalhados por todo o Brasil, onde essas associações comerciais, né, elas
oferecem, né, os produtos da Equifax Boa Vista para o mercado, para que vocês possam analisar o crédito de uma maneira mais segura, mas também informações oriundas desses parceiros. E quando eu falo informações oriundas, eu estou dizendo também a informação de negativação, também a informação relacionada à recuperação de crédito. Tá? Então nós temos ali, né, a Associação Comercial de São Paulo, CDL Poa, CDL Rio, Associação Comercial do Paraná, FACESP, que é a Associação Comercial, Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. Só a FACESP tem mais de 400 associações comerciais no Estado de São Paulo. FACISC, que é a Associação Comercial de Santa Catarina, FACMAT de Mato Grosso e a Federaminas, com todas as associações comerciais do Estado de Minas Gerais. Então a gente fecha um pool de parceiros muito importante para o nosso negócio. E eu posso garantir para vocês, a nossa base de dados oriunda de pendência financeira, graças aos nossos clientes, ela é muito parruda, né? E é uma informação que está lá em Ubá, em Belo Horizonte, no Cuiabá, Campo Grande, e essa informação é toda em âmbito nacional. É o que nos faz diferente também. E trazendo a marca SCPC, que é o Serviço Central de Proteção ao Crédito. Aqui a gente começa a falar um pouquinho mais a respeito do cadastro positivo, com um pouco mais de profundidade, né? E a gente tem, primeiro, a gente tem os desafios, né? O desafio enfrentado por empresas é garantir o aumento das vendas, né, mantendo a saúde financeira. Quando eu falo de aumento das vendas, as informações do cadastro positivo, elas são extremamente importantes. Porque são informações trazidas do relatório de perfil de pagamento de consumidores e empresas. O fato de repente, um consumidor ou uma empresa ter um protesto, ou ter uma pendência financeira, às vezes, pode fazer com que o score dela não esteja ruim, ou tão ruim assim. Porque quando a gente compara o perfil de pagamento daquele consumidor ou daquela empresa, comparado com o que ela tem de restritivo, pode ser algo muito pequeno. É por isso que nós não podemos perder a oportunidade, né, de analisar os relatórios de maneira mais ampla, com essas informações que são extremamente importantes. Quando você faz uma análise de uma empresa ou um consumidor, sem levar em conta as informações de cadastro positivo, a gente tem certeza que vocês podem estar deixando dinheiro sobre a mesa. E isso não é legal, deixar dinheiro sobre a mesa não. A gente precisa vender. Vender cada vez mais, porém, mantendo a saúde financeira. A inadimplência é o principal risco na concessão de crédito em vendas a prazo. O não recebimento do serviço acarreta em prejuízos, é claro, e impacta o caixa das organizações. E aqui a gente traz alguns números, né, contas que ocasionaram restrições no ano passado. 29% boletos, 27% cartão de crédito, 12% cartão de lojas. É aquele private label que a gente fala, né? Que é quando a loja tem o seu próprio plástico, vamos dizer assim, seu próprio cartão. Empréstimo pessoal e consignado, 12%. Carnê de financiamento e crediário, 11%. Cheque especial, 7%. Cheque predatado, 2%. Quando eu falo aqui de crediário, pessoal, nós da Equifax Boa Vista estamos vendo um movimento muito interessante que anda acontecendo no mercado de um ano para cá. Nós vimos um movimento há 3, 4, 5 anos atrás, que era lojas migrando para o cartão de crédito. Porque, apesar de uma taxa que hoje está um pouco mais convidativa, porém, o medo da inadimplência. Nós já estamos vendo um movimento inverso hoje no mercado. Empresas voltando a vender no crediário. Mas por que isso acontece, pessoal? Acontece pelo seguinte. Existem maneiras da gente fazer uma análise de crédito com segurança, primeiro. Segundo, de acordo com uma pesquisa de 2 anos atrás, em que as próprias fintechs e empresas de cartão de crédito fizeram, grande parte da população brasileira que tem um cartão de crédito, o limite dela é pequeno, não é um limite alto. É um limite de até R$2.000. Quando você pega R$2.000, não é um limite alto. Se de repente eu comprometo o limite do meu cartão de crédito com compras parceladas
ou que de repente eu precisei usar em algum momento de emergência, se eu preciso fazer uma compra e eu não tenho limite no cartão, quem que eu procuro? Vou procurar empresas que continuam vendendo no crediário. Eu não tenho mais limite para comprar, mas eu preciso muito fazer aquela compra. Rede de calçados muito conhecida no Brasil, que até no começo do ano, eles tinham uma empresa que fazia toda a análise de crédito para eles. Essa empresa percebeu que o pote de ouro dela, que são os clientes, ela não tinha mais acesso dentro da empresa dela, porque tudo era analisado dentro dessa empresa terceira. Então essa empresa, né, que fazia análise, que faz análise de crédito ainda hoje, não mais para essa empresa, tinha todos os dados desses clientes e ela se viu sem dados para fazer de repente uma promoção, para de repente poder fazer algo diferente para chamar os clientes para a loja. Essa empresa voltou, né, se associou a uma grande entidade na região lá de São Paulo, e ela passou a consumir os produtos da Equifax Boa Vista, porque ela voltou a vender no crediário. Ela voltou, a fazer a sua análise de crédito e não mais essa empresa terceira. Então a gente já, de um ano para cá, a gente já está vendo alguns movimentos de retorno de vendas no crediário. Nós temos grandes redes até hoje, também não vou citar nomes, porque nós estamos ao vivo no Instagram, né? E também essa palestra ficará gravada, mas grandes redes que não abandonam o crediário. Ali em Rio Preto tem algumas grandes empresas que a gente conhece, que você ainda consegue comprar no crediário, parcelado, no crediário da loja. Por que será que essas empresas continuam vendendo no crediário? Será que é um mau negócio? Se fosse um mau negócio, ela não venderia mais no crediário. Então, a gente percebe que essas empresas estão voltando, né, a vender no crediário porque elas não querem deixar o dinheiro sobre a mesa. Elas querem cada vez vender mais, porém com saúde financeira. E aí, pessoal, todo desafio tem uma oportunidade, né? Então, para aumentar as vendas e manter o risco controlado, é indispensável a gente ter ferramentas que nos proporcionam ter segurança no momento da venda, né? E aí a gente consegue, graças ao cadastro positivo, também entender o perfil do consumidor no seguinte sentido. Quem é o consumidor com quem eu estou negociando? Isso através dos nossos relatórios a gente consegue. Você consegue traçar o perfil desse consumidor. E eu vou explicar daqui a pouquinho por quê. Qual é a probabilidade dele honrar os seus pagamentos nos próximos meses? Qual é o comportamento de consumo desse consumidor? Ele está comprando muito? Será que o que ele gasta está em linha com a renda presumida desse consumidor? De repente ele está gastando mais do que ele ganha. Isso é um sinal de alerta. Então tudo isso a gente consegue identificar através dos nossos relatórios. Qual é o valor de parcela mais adequada para o perfil desse consumidor? Nós temos relatórios que dizem isso. Olha, a sugestão de limite de parcela para esse consumidor é de X reais. É claro, essa decisão é sempre da empresa. A decisão é sempre de vocês. Mas nós entregamos uma sugestão para vocês, para que vocês se sintam também confortáveis para fazer aquela venda, né, de uma maneira mais segura. Então nós oferecemos soluções que utilizam inteligência analítica baseados em dados de histórico de pagamento. Eu não falei para vocês que o score, ela analisa os últimos 5 anos da vida desse consumidor? Analisa relacionado a restrições. Eu usei aquele exemplo, né? A pessoa hoje não tem nada, mas há 2, 3 anos atrás ela poderia ter um monte de coisa que fez com que o seu score não estivesse tão legal nos dias de hoje. A gente usa histórico de pagamento também do cadastro positivo. Como que essa pessoa, ou como que essa empresa vem pagando as suas contas nos últimos tempos? Está pagando pontual? Está atrasando? Se atrasa, é de 6 a 15 dias? É de 16 a 30? Ou atrasa mais de 30 dias? Atrasa mais de 60? Então nós conseguimos, também através de relatórios, mostrar todo esse perfil para vocês. Comportamento de consumo, né? Olha, essa pessoa está buscando crédito, né? Essa pessoa, ela
paga de forma antecipada alguma conta, isso os nossos relatórios também prevê. Informações restritivas, cadastrais, entre outras. Então, por meio dessas soluções, 15 milhões de consultas a consumidores são feitas por mês na Equifax Boa Vista para analisar quem é o cliente ou parceiro ideal para vocês realizarem essa venda. E aí a gente entra um pouquinho na família Acerta Positivo, que é a concessão de crédito PF. Então nós temos 3 relatórios, que é o Acerta Essencial. Eu acho que é o relatório mais utilizado pelos associados aqui da Associação Comercial José Bonifácio. O Acerta Mais e o Acerta Completo. Pessoal, eu sempre costumo dar a seguinte dica para vocês. Utilizem o relatório de acordo com o ticket médio da venda. Se você está vendendo R$800, R$700, R$1.000, eu acho que um Acerta Essencial é um baita de um relatório legal. Apesar de ser um relatório de entrada, ele traz muitas informações importantes que a gente vai detalhar daqui a pouquinho. E é recomendado para empresas que precisam fazer avaliação de risco baseada em probabilidade de pagamento, validação de dados cadastrais e restritivos. Nesse próprio relatório, nós trazemos ali algumas informações que você consegue entender qual que é o perfil de compra e o perfil de consumo daquele consumidor. Isso é extremamente importante. O Acerta Mais, além da avaliação do risco que a gente utiliza no Acerta Essencial, a gente utiliza inteligência analítica para sugerir uma decisão de aprovar ou reprovar. Então, no Acerta Mais, além de todas as informações de renda presumida do cadastro positivo, de score, de dizer se esse consumidor participa de alguma empresa ou não, a gente ainda diz o seguinte, olha, na nossa visão, da Equifax Boa Vista, a gente acha que pode aprovar o crédito ou reprovar o crédito para esse consumidor. Utilize esse relatório para vendas de ticket um pouquinho maior. Uma venda de R$1.200, R$1.500, R$2.000, eu acho que vale a pena investir no relatório que traga mais informações. E, de novo, informações nunca é demais, né? Pelo menos pensamos assim. E o Acerta Completo, direcionado para o público, que além da avaliação de risco e da sugestão de aprova ou reprova, também deseja entender mais sobre valores de negociação. A gente entrega, né, sugere um valor de parcela e comportamento de consumo e pagamento desse consumidor. Então, no Acerta Completo Positivo, a gente diz o seguinte, olha, na nossa visão, aprove essa venda. E além de aprovar, nós dizemos, olha, a nossa sugestão de limite de parcela para esse consumidor é de R$400 ou é de R$500. Né? Então, a gente consegue entregar muita informação legal para que vocês possam, né, tomar uma decisão de crédito cada vez mais acertada. E aí, a gente detalha um pouquinho mais, né, na concessão de crédito. O Acerta Essencial são informações cadastrais e participações em empresas. Mas, olha que legal, pessoal, mesmo no relatório de entrada, a gente entrega indicadores comportamentais e de restrições. A gente diz o seguinte, esse consumidor está buscando crédito no mercado? Eu consigo lá sinalizar através de uma régua. Né? Esse consumidor, ele tem antecipado parcelas? Isso é uma informação importante também. Né? Mais do que você pagar em dia, você imagina uma pessoa que de repente paga até de forma antecipada. O meu boleto vence no sábado, no domingo, eu paguei na sexta. Isso é uma antecipação de pagamento. A grande maioria da população acho que não faz isso. Se vence no sábado, domingo, paga na segunda. Né? Mas essa informação de antecipação de parcela é uma informação importante, que a gente já traz aqui no relatório de entrada. Probabilidade de pagamento e renda presumida. Então, é aquela informação. Né? Qual que é a renda presumida desse consumidor? Qual que é o gasto que ele tem, né, com o mercado? O que ele está comprando? Será que ele está alavancado? Ele está tomado? Ele está comprando mais do que, de repente, ele tem condições de pagar? Então, a gente consegue ajudar em todas essas informações. O Acerta Mais, blocos do Acerta Essencial Positivo, detalhamento do comportamento de pagamento e recomendação de decisão. Esse detalhamento do comportamento de pagamento, a gente já traz o seguinte, qual o percentual de pagamentos pontual, com atraso, se tem atraso, quantos dias de atraso, né? Todas as informações importantes para que você possa tomar a melhor decisão de crédito. Às vezes, esse relatório que nós entregamos para os nossos clientes, não é para negar o crédito.
Às vezes é para que você tenha essa informação e que você possa dizer o seguinte: bom, se aqui na minha loja eu ofereço um parcelamento em 6 vezes, então para esse perfil de cliente, de repente eu posso pedir uma entrada um pouco maior e parcelar em 6, em 4, em 5. Ou seja, essa decisão é claro que é sempre de vocês. Mas é uma maneira de vocês não deixarem o dinheiro sobre a mesa, mas que, de posse dessas informações, que você possa tomar a melhor decisão para o seu negócio. É sobre isso. E o acerta completo, blocos do acerta mais positivo, detalhamento do comportamento de consumo e a sugestão de limite de parcela, como eu já disse e já me antecipei aqui um pouquinho. E aí, o que nós trazemos nos blocos cadastrais? Identificação completa, número de eleitor, óbitos, situação do CPF na receita, confirmação do CPF, localização, telefone e participações de empresas. Teve um caso interessante com relação a óbitos, que aconteceu alguns anos atrás, de uma entidade parceira aqui da região. Os filhos estavam utilizando o CPF da mãe, que já tinha falecido. E a gente conseguiu ajudar o nosso cliente, porque nós temos essa informação de óbito. Então, tirou o relatório e falou, mas CPF de alguém que já morreu. Se ele tivesse vendido naquele momento, com certeza ele perderia. Quem estava fazendo a compra não era, é claro, não era a falecida. E sim algumas pessoas que estavam utilizando o CPF para isso. Então, sempre fiquem atentos com relação a isso. Restritivas, registro de débito. O que é o registro de débito? É o PFIM, é a pendência financeira. É aquela informação que, a princípio, nós, o nosso lema é ajudá-lo na recuperação de um débito, não foi pago, e ela foi inserida como um registro de débito ou uma pendência financeira. Pessoal, não deixem de utilizar os serviços da Equifax Boa Vista e da Associação Comercial José Bonifácio relacionada à recuperação de crédito. Não deixem de usar. Tire a sua inadimplência da gaveta e faça esses apontamentos. Nós podemos ajudá-los a recuperar débitos da sua empresa. Contem conosco para isso, tá? Depois converse mais com a Associação Comercial José Bonifácio, como vocês fazem para fazer essa sinalização, para que vocês possam ter essa recuperação desse débito. Isso é dinheiro no caixa que vai entrar. Protestos, ocorrências de cheques, ações, falências empresariais e registro de consultas anteriores. Uma informação muito relevante também, Você saber aonde que essa pessoa foi consultada recentemente. De repente essa pessoa ela está comprando demais. Na época da pandemia a gente observou isso, Pessoas querendo tomar crédito. Mesmo na época da pandemia, que estava todo mundo em casa, pessoas comprando desesperadamente. Então, isso a gente consegue mostrar também nos nossos relatórios. Indicadores positivos, e aí indicadores de pagamento, olha que legal. Fatura em atraso. Esse consumidor está pagando suas faturas em atraso? Adiantamento de pagamento, é aquilo que eu falei, antecipação. Venceu no sábado, no domingo, pagou na sexta. Vence no sábado, pagou na quarta. Isso é antecipação de parcela ou adiantamento de pagamento. Pontualidade de pagamento. Esse consumidor está pagando pontual? Está atrasando? Quantos dias de atraso? Informação extremamente relevante. Indicadores de consumo, contratos recentes. Essa pessoa está tomando crédito, está buscando por crédito? Será que essa pessoa que de repente paga com atraso, a pessoa já paga com atraso, a renda presumida está ali meio apertada com relação a esse comprometimento, e ainda a pessoa está tomando mais crédito? Será que a gente não precisa tomar um pouquinho mais de cuidado com essa pessoa? Analisar, De repente, se você oferece na sua loja, se você tem um limite de R$1.000, por que não, de repente, pensar num limite um pouquinho menor para esse perfil de consumidor? Isso é relevante. E grau de comprometimento. É aquilo que eu disse, que eu acabei de dizer agora, na verdade. Inteligência analítica, score do consumidor, recomendação de decisão, renda presumida, sugestão de limite de parcela. Isso nós chamamos de inteligência analítica. É aquilo que eu comecei dizendo para vocês. Dados é uma commodity. Dados todo mundo tem. O desafio é pegar esses dados e transformar em inteligência. Essa inteligência aí é que está. Dizer o seguinte, olha, com esse perfil aqui, o score é esse.
Nesse perfil, a recomendação é aprovar ou reprovar. Com esse perfil aqui de gasto que ele está tendo, né? Com o seu histórico, eu acho que dá para vender aí numa parcela de 200, 300, 400 reais. Então, isso é inteligência analítica. E aí, como que essa inteligência analítica ajuda na análise de crédito? Aqui tem um exemplo simples. Exemplo, consumidor A, um homem de 50 anos, casado, sem restrições, indicadores positivos, pagamento em atraso e alto comprometimento de renda. A recomendação da Equifax Boa Vista é reprovar. Por quê? Porque eu tenho histórico. Eu tenho na minha base como ele se comporta. E aí, consumidores com o mesmo perfil cadastral e sem restrições podem apresentar comportamentos distintos de consumo de crédito e pagamento. Então aqui, ó. Sem restrições, sem restrições. Homem 50 anos casado, aqui bateu. Indicadores positivos. Pagamento em dia, diferente do pagamento em atraso do consumidor A. Baixo comprometimento de renda. Então o cara, exemplo, tem uma renda de 5 mil, ele tem comprometido ali 2 mil, 1.500, 2,5. Recomendação Equifax Boa Vista, aprovar. Perfil. Isso que muda o jogo. É isso que faz com que a gente faça essa, que a gente proponha, né? É claro, de novo, a decisão é da empresa, a decisão é de vocês. Mas, com essas informações, eu acho que elas podem apoiá-los no dia a dia. Então, essas informações são levadas em consideração para a tomada de decisão final. E aí, um case de sucesso, esse daqui é verdadeiro, tá? Empresa varejista compartilha como o Acerta Positivo contribuiu para o crescimento dos seus negócios. Então, com esses relatórios, com essas análises importantes, inadimplência das safras controladas. O que é a inadimplência das safras? Essas empresas, geralmente, essas grandes empresas, eles costumam fazer algumas análises levando em consideração safras anteriores, ou seja, o passado de todos os seus clientes. Então, ele consegue analisar o seguinte: lá naquela época, se eu tivesse consultado o seu relatório, e isso a gente consegue trazer bastante clientes para Boa Vista, eu estava aqui com uma outra empresa, e que eu fiz um backtest aqui com a Equifax Boa Vista, e eu consegui enxergar que este cliente que eu neguei, aqui na Equifax Boa Vista, eu poderia ter aprovado. E o inverso também é verdadeiro. Aquele que eu aprovei e tive inadimplência, aqui a Equifax Boa Vista me diria que, de repente, não era uma boa aprovação daquele crédito. Então, inadimplência das safras controladas, 20% de acréscimo no número de clientes. É claro, se eu aumentei vendas, eu posso vender mais para quem já é meu cliente, mas eu posso trazer novos clientes também. Então, 20% de acréscimo no número de clientes e as inovações chegam e as ferramentas conseguem ser utilizadas. Então, mensagem final, vivemos em um momento de expansão e as soluções da Equifax Boa Vista têm nos ajudado muito com sua assertividade, que é a modelagem de score, que é a entrega de uma decisão assertiva, que é uma venda cautelosa em alguns momentos, mas com aquela mensagem: não vamos deixar dinheiro sobre a mesa, né? Vamos colocar o dinheiro no caixa. Pessoal, é isso. Essa é a informação que eu gostaria de trazer para vocês, né? Dizer um pouquinho mais a respeito da Equifax enquanto empresa, né? Na aquisição da Boa Vista. Acreditem nos nossos relatórios, acreditem nas nossas modelagens, né? A gente consegue trazer aí muita informação, né? Usando inteligência artificial, usando aí métodos preditivos para que a gente consiga trazer a melhor experiência de crédito para todos vocês. Contem com a Equifax Boa Vista, contem com a Associação Comercial de José Bonifácio. Eu abro agora para, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aqui à disposição para a gente bater um papo, caso tenha. Tranquilo? Pois não.
É assim, o score é uma maneira que eu entrego usando toda a inteligência para que você consiga fazer uma análise de crédito mais segura. Não existe um score ideal. Existe um conjunto de informações que você precisa levar em consideração, como aquelas que eu até disse para vocês, né, com relação a comportamento e tudo mais. Mas é claro que esse comportamento também reflete no score. Mas é uma questão de vocês analisarem o todo do relatório. Existem algumas empresas, né, que eu já visitei, que a empresa fala, não, eu só olho para o score e já faço a liberação do crédito ou não. Eu acho um pouco sensível olhar só para o score. O score, ele é importantíssimo, mas não é à toa que nós trazemos um conjunto de informações para que nesse conjunto você tenha mais segurança em poder aprovar ou negar um crédito. É claro que o score é muito importante, mas esse score, né, é uma decisão da empresa. Né? É claro que a gente consegue lá, né, separar em cores, o verdinho, o amarelo. É difícil porque assim, o score, de novo, né, ele é um histórico dos últimos 5 anos também restritivo dessa pessoa. Então ali, esse score é o fiel da balança. Né? A gente leva em consideração essas informações, mas também comportamental, que são as informações de cadastro positivo. Então, na minha opinião, olhem para o todo, né? E cautela, muita cautela, né? Na análise para que vocês possam vender mais e melhor. Eu acho que esse é o desafio de todo mundo, é o desafio que todos nós queremos, né? Cada vez vender mais e melhor. E contem conosco para os nossos relatórios ajudá-los aí no dia a dia. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado por vocês virem. Pois não. Não. Se é uma empresa nova, você enxergará que o score não será um score alto. Tá? A gente não pode atribuir um score alto para uma empresa recém-fundada, porque ela não tem lastro, ela não tem histórico, a gente não consegue meio que medir isso. Então, às vezes, pode ser que no score, pode ser, tá? Eu te devolva o score 2, que é o score em que eu não tenho informações para fazer o cálculo baseado nessas informações, que não tem. Porque é uma empresa muito nova, uma empresa recém-fundada, que de repente, eu não te levarei, né, de repente, a tomar uma decisão no seguinte sentido. Ó, a empresa é nova, não tem nada? É claro, não tem nada porque é nova. Ó, o score é alto. Não, a gente não faremos isso. Né? É bom que você tente buscar mais informações através dos seus sócios, de repente. Né? O CNPJ é novo, deixa eu dar uma olhada no sócio. Aí sim. Porque quem gere a empresa são os sócios. Então, de repente, você olhando para os sócios, de repente pode te dar um norte para que você aprove ou não aquele crédito. Né? Algumas empresas dizem o seguinte, né? Mas esse cliente, ele é meu cliente há 15 anos, ele nunca atrasou comigo. Só que a gente olha para o relatório, teve uma alteração contratual há 3 meses. Então, não. Esse cliente, por mais que ele te paga certinho há 15 anos, teve uma alteração contratual. Você precisa encará-lo como novo. Você não conhece o perfil dos novos sócios. Mesmo que esse CNPJ te paga há 15 anos, mudou o sócio. Mudou o perfil, acompanhe de perto. Encare essa empresa como se ela fosse uma empresa nova na sua carteira de clientes. Né? Então, eu acho que olhar para o perfil dos sócios, eu acho que de repente pode te dar uma luz, né? Porque de repente o CNPJ é novo, mas os sócios têm um perfil de atraso, de pagamento com atraso, o cara está alavancado de repente, o cara tem uma renda presumida, mas que de repente ele está meio que tomado, né? Principalmente às vezes se for MEI, às vezes o bolso do sócio se confunde com o da empresa, tem isso também, né? Mais um agravante. Né? Não só MEI, mas de repente empresas de pequeno porte, pode ser que isso aconteça. Né? É claro que tem
a grande maioria, acredito que saiba lidar com isso, mas tem pessoas que não sabem lidar com isso. O bolso da empresa se confunde com o do sócio. Tudo isso é importante você analisar, né? Consulte os sócios, dê uma olhadinha, que eu acho que vai te ajudar a você tomar uma decisão mais acertada. Obrigado você. É isso? Pessoal, muito obrigado. Obrigado pelo tempo de vocês, obrigado por vocês estarem aqui, por terem aceito o nosso convite. E até uma próxima, se Deus quiser. Contem com a gente. Obrigado.